A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e as irmãs, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, chegou a minha vez de dar o testemunho. Bom, eu já tinha dado meu testemunho aqui antes sobre quando eu estava do outro lado, porque eu fui opressa, né? Eu que quis sair de casa, nunca traí meu marido, mas eu que quis sair porque eu queria curtir minha vida de balada, minha vida de amigas, enfim. E no testemunho que eu gravei falando sobre isso, eu conto exatamente como eu conheci meu marido, o que passava na minha cabeça, como eu saí de casa, meu envolvimento com outra pessoa e como eu me arrependi. Então eu vou pular essa parte, que eu vou falar para o presbítero colocar aqui o link embaixo do vídeo. Eu vou pular essa parte e eu já vou direto em como eu entrei no deserto, porque eu conto, o outro vídeo eu conto até quando eu quis voltar com meu marido e ele não quis. Então, resumidamente, foram 5 semanas só que eu saí de casa e me arrependi ao todo. Então, vamos começar assim. No dia que eu senti a falta dele, eu mandei mensagem, ele estava acordado, nós marcamos de conversar, isso foi mais ou menos 3 semanas depois que eu saí de casa. E a gente marcou de conversar. E a gente conversou 2 semanas depois, ou seja, 5 semanas ao todo. E foi aí que eu pedi para voltar, ele falou que ele não queria voltar e ali começou meu deserto. Bom, nisso eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Na verdade eu conhecia, né? Deus, falava Deus e pronto. Eu não sabia a diferença de Jesus e Deus. Eu rezava todos os dias, Pai Nossa Maria, obrigada a Deus, me coloco no meu melhor caminho, ponto. Não sabia mais nada, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Provérbios, eu não sabia o que era, enfim, nada. Ok. No dia seguinte, na verdade eu tinha ido buscar ele na casa dele, na fazenda, que ficava mais ou menos 1h30 da minha casa em Londres, porque ele tinha quebrado o pé. E no dia seguinte eu fui dirigir ele de volta para casa dele. Gente, só uma coisa. Já que foi muito tempo e muita coisa aconteceu, talvez eu vou falando as coisas e eu vou ter que voltar porque eu vou esquecer. Eu tentei escrever algumas coisas para lembrar, mas eu vou de cabeça mesmo. E eu prometo não fazer muito longo, mas eu vou tentar dar detalhes, porque quando eu estava no deserto, na primeira fase, naquele desespero, eu amava testemunhos extremamente longos, extremamente detalhados, para eu saber exatamente o que eu estava fazendo e o que eu não estava fazendo. Então vamos lá. No outro dia, eu dirigi ele para casa dele e aí foi aquele chororô, né? Eu morrendo de chorar, dirigindo, nem enxergava a rodovia de tanto que eu chorava. E pedia, pelo amor de Deus, deixa eu tentar. E de tanto eu chorar, ele falou assim, não, tudo bem, então vamos tentar. Só que você vai tentar sozinha, eu não quero tentar nada com você. Se você quiser me mostrar mudança, se você quiser me mostrar alguma coisa, tudo bem, mas você vai fazer isso sozinha. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Achei e falei, agora vai ser fácil, já ele volta. Então tá. Isso foi em fevereiro, final de fevereiro de 2019. E eu comecei. Aí todos os dias, todo final de semana na casa dele. Eu trabalhava, e aí chegava o final de semana eu ia na casa dele. E a gente dormia junto, todo final de semana. Eu sabia que ele tinha outras, dormia com outras, mas eu não sabia que ele tinha uma fixa, né, na verdade. Eu desconfiava dessa suposta mulher que eu falei no primeiro vídeo, mas nada demais. Só que essa mulher começou a ver muito o meu Instagram. Muito. Eu achei muito estranho, por ela ser uma, tipo, patroa dele, que é assim que ele me apresentou. Tipo, ela não me apresentou, ele me falou dela, que era tipo cliente, patroa dele, de cavalo. Ela via muito meu Instagram era aberto. Eu falava assim, gente, mas tá muito esquisito essa mulher vendo meu Instagram. Mas eu continuei indo todo final de semana. Ele saía meio de semana, ficava bêbado. Eu sabia que ele dormia com outras meninas, mas eu fingia demência. Só que aquilo ali foi me cansando. Só que eu persistia sempre. Quando foi no meio de março, mais ou menos, ele me levou pro aeroporto numa sexta-feira para eu passar férias com a minha mãe em Portugal. Eu moro na Inglaterra, viu, gente? E beleza.
Quando foi no sábado, eu não sei como. Não, mentira, quando foi no domingo. E a gente dormia junto, meu carro ficou na casa dele. Tava aquela coisa, entendeu? E quando foi no domingo, eu não sei que jeito, qual foi a louca que deu na minha cabeça, que eu pedi pra seguir essa moça no Instagram. Porque ela via demais o meu Instagram, né? Então eu falei assim, eu vou seguir ela lá em Portugal. Comecei a seguir ela. E ela tinha postado um stories um dia antes, que era no sábado à noite, tomando um vinho com alguém. E esse alguém eu vi a mão e eu vi o telefone. E ali eu tive a certeza absoluta que era o meu marido. Só que aquilo ali, meu mundo abriu, porque eu já desconfiava dela, né? Mas eu não tava nem aí. Porém, ele tinha, eu tinha dormido com ele na sexta e ele foi jantar com ela no sábado. E aquilo ali, meu mundo abriu. Eu tirei print daquilo, mandei pra ele e falei assim, você vai me contar a verdade ou agora você quer que eu descubra sozinha? E ele não me respondia. Aí eu fui mandei mensagem pra ela. Falei assim, esse é o Gabriel? E ela viu e não respondeu também. Aí ele falou assim, eu vou te falar a verdade, eu tô ficando com ela. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim, eu tô ficando com ela. Eu falei assim, você ficou com ela ontem? Tipo, no sábado, no caso. Ele falou que sim. Eu falei assim, então você dorme comigo na sexta e com ela no sábado. E tá tudo certo. Aí ele começou, você deveria saber que eu gosto muito de você, pela noite que a gente passou na sexta, você deveria saber os meus sentimentos e tal. Nisso subiu aquele fervor e aqueles desesperos que todas nós temos no começo e mandei tudo pra ela. Falei que eu dormia na casa dele todo final de semana, falei pra ela ir lá na porta da casa dele que ela ia ver meu carro. E mandei print de tudo, das nossas fotos junto, e ela me falou. E ela começou a me mandar print de tudo também. E foi aí que eu descobri que eles estavam juntos desde outubro. Ou seja, desde antes de eu sair de casa. Quando eu descobri isso, gente do céu, eu acho que dor maior foi só a mentira que ela armou, porque já já vem bomba. E ela começou a me falar, né? Tudo, me mandava print de tudo, mandava áudio que ele mandava pra ela, falando que ela era a mulher da vida dele, que ele ia largar de mim pra ficar com ela, que ele amava ela, que não sei o que. A gente tava em Barcelona numa viagem com os amigos nossos, ele saiu de Barcelona, porque a gente ia de Barcelona pra Suíça. Ele saiu de Barcelona, voltou pra Inglaterra pra ficar com ela, ele não foi pra Suíça, e foi só eu e os amigos dele, que era tipo só uma viagem de casal. E ele ligando pra ela, ela me mostrou tudo. Ela me mandou mais de 160 prints. Ela me mandou foto até dos dois na cama. Ao final do quarto dia, conversando com ela todos os dias, ela vira pra mim e fala assim, você não sabe da maior, eu tô grávida de 3 meses. Eu falei, o quê? Eu falei, nossa, gente do céu. Eu não sei, gente, todo mundo passa por uma dor que seu mundo abre e que você acha que você vai morrer. Então essa foi a minha dor. E eu voltei para Inglaterra no quarto dia de conversa com ela e eu fui encontrar com ela. Na verdade, o Gabriel, meu marido, me buscou no aeroporto. E a hora que eu entrei no carro, eu perguntei pra ele por que ele fez isso comigo. Aí que ele chororou todo, né? Aí ele começou a me falar por que ele fez aquilo comigo. Tipo, porque ele não é uma pessoa que conversa muito, né? Igual eu tava explicando no último testemunho que eu fiz. E ele começou a me falar tudo. Que eu não fazia nada dentro de casa, que eu fumava, ele odiava o cheiro, que eu só queria festa, eu só queria amigos. Ele já tinha me falado isso várias vezes, que ele lavava roupa, ele fazia tudo, eu não era presente e tal. E no dia que ele encontrou com ela pela primeira vez, foi no dia que eu falei pra ela que ele era um bosta, que eu ia sair de casa, que eu ia voltar pra Suíça. E ele começou a se envolver com ela, mas ele me falou assim, mas eu quero que você saiba de uma coisa, e eu te juro por tudo que eu não estou apaixonado nela. Eu estou mentindo pra ela. Eu falei, por que você tá fazendo isso então? Ele, porque não tem nada pra eu fazer. Eu falei, ok. Mas você vai terminar com ela? Vou. Então tá bom. Fui encontrar com ela. Deixei ele na fazenda e fui encontrar com ela. Eu encontrei com ela, ela trouxe os 3 filhos dela, porque ela é 10 anos mais velha do que eu, tem 3 filhos. Trouxe os 3 filhos, a amiga e mais filho da amiga, eu sozinha. E aí ela me contou tudo de novo. E ela falou assim, o que ele te falou? Eu falei que ele não gosta de você. Que ele tá
tá brincando com a sua cara, igual ele já brincou com várias outras. Aí ela falou assim, pois é, ontem ele foi na minha casa chorando, pedindo pelo amor de Deus pra eu confiar nele, que eu era a mulher da vida dele e que ele ia contar tudo pra você. E eu falei pra ele que era a última chance, que se ele contasse tudo pra você e dizer que eu era a mulher da vida dele, que a gente ia ficar junto, eu ia ficar com ele, senão não. Eu falei assim, pois é, então ele não me falou nada disso. Ok, fomos num bar, eu e ela. E aí ela ligou pra ele tava super bêbado. Aí ela ligou pra ele e ela falou assim, e você falou pra Natália alguma coisa? Ele falou assim, não falei. Aí ela falou assim, por que você não falou? Aí ele, porque eu não quero fazer ela sofrer, eu não quero que ela chore. Aí ela falou assim, não, nisso ele no telefone falando eu te amo, não sei o que, e eu do lado dela escutando tudo. Aí ela falou assim, então agora você pode falar, porque ela tá aqui do meu lado. Aí ele falou assim, eu não vou fazer isso com ela. E desligou o telefone na cara dela. 2 semanas depois eles terminaram. Ele largou dela. Aí eu falei assim, agora tá tudo certo, né? Agora eu casei de novo, tranquilo. Ok. Gente, quando ele terminou com ela, passou umas 3, 4 semanas mais ou menos. Ela manda um vídeo fazendo um teste de gravidez. Porque até então ninguém acreditava que ela estava grávida, porque ela continuava bebendo, saindo, enfim. Ela manda um vídeo fazendo um teste de gravidez dando positivo. Nossa, meu Deus do céu, que dor que foi aquela. E ela não mandou pra mim, ela mandou pra ele. Aí ele me mandou e me ligou chorando, desesperado, perguntando o que ele ia fazer. Então eu virei a conselheira do meu marido do que fazer com o filho da amante dele. Nossa, gente, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu fazia, não sabia o que eu falava. Enfim, não conseguia trabalhar. Eu cheguei no meu trabalho, eu só chorava. Aí eles mandaram eu sair do trabalho aquele dia. E eu fui pra casa de umas amigas minhas, que é amiga dele, porque lá na Inglaterra só tem amigos em comum com ele. E foram as únicas meninas que vieram na minha cabeça. E lá eu cheguei nessa fazenda pra me desabafar. E lá eu fiquei por 2 meses. Morei com elas, enfim. Resumindo, a gente não sabe o que aconteceu desse filho. Ou ela abortou, ou ela nunca ficou grávida. E esse xixi era de outra pessoa, porque ela fez um vídeo num potinho. Porque esse filho nunca nasceu. E ela também fingiu demência o resto da vida depois desse vídeo, e o meu marido também, segundo ele. E eu não duvido de nada, porque ele é mestre em fingir demência com essas coisas. Ok, quando terminou com ela, eu falei, graças a Deus vai dar tudo certo. Só que quando eu mudei pra casa dessas minhas amigas da fazenda, a gente ficou mais longe ainda. E eu lembro dele me falar assim, pode ficar tranquila, a gente não vai se distanciar e tal. Enfim, a gente continuou se vendo todo final de semana. Só que eu não tava aguentando mais. Eu não aguentava mais ver a secura dele. Eu recebi o extrato bancário dele. E eu via que ele ia para hotel, enfim. Eu via tudo, né? Tudo que ele gastava com bebida, sendo que quando a gente estava casado, ele me endividou, porque a gente tinha só o meu cartão. E para pagar as dívidas dele, para pagar as coisas dele e tudo, a gente foi usando, enfim. Eu fiquei super endividada. E eu continuava endividada, ele devia dinheiro para minha mãe, só que ele estava gastando horrores com hotel, com bebida, enfim. Eu não estava aguentando mais. E eu, sem conhecer Deus, né? Eu ainda incorporava as pombagírias da vida e eu comecei a fazer oferta, oração. Eu ia atrás delas, assim, eu tinha canção para incorporar, eu tinha tudo. Até que um dia eu vi uma mãe de santo do Rio de Janeiro, super famosa, fazendo propaganda dela no Instagram. E eu fui atrás dessa moça. E essa moça me disse o que praticamente todas elas falam, que tinham feito macumba pra gente se divorciar. E ele só voltaria comigo se eu fizesse, tipo assim, um trabalho pra desfazer aquela macumba. Porque toda macumba que a gente faz, a gente vai nessa inocência, né? A gente acha que alguém fez uma macumba e a gente tem que fazer um trabalho para desfazer, senão não vai dar certo. Mas o que você está fazendo é macumba, do mesmo jeito. Porque tudo leva na inocência. Eu não sabia que pombagira era ruim. Para mim, elas eram lindas, maravilhosas, faziam coisas maravilhosas e
e só fazer o mal se a gente quisesse, entendeu? Enfim, esse é o pensamento da pessoa que acredita nisso. E de verdade, é muita inocência, porque eu nunca imaginava que era uma coisa ruim na minha vida. E enfim, essa moça, eu sei que no final foram 3 mães de santo, gastei mais de 10 mil reais e meu marido não voltava. E eu só me liguei que eu tava caindo numa armadilha quando essa moça aí, famosa, me cobrou 70 mil reais. Depois dos 10 mil, me cobrou 70. Aí eu me dei conta que eu tava caindo numa armadilha. E eu contei isso pro meu marido. Eu entrei num desespero tão grande, numa vergonha tão grande de mim, numa raiva de mim tão grande de ter caído nisso, que eu fui lá na fazenda, 2 horas de viagem, para contar para ele que eu fiz uma macumba para desfazer a macumba e que eu caí numa armadilha, que eu já tinha gastado 10 mil reais e que tinham me pedido 70. Ele ficou louco. Ele só falou assim: sai daqui, vai embora, porque eu não consigo escutar sua voz agora. Com razão, né, gente? Meu Deus. Enfim. E o tempo foi passando e eu comecei a não aguentar mais olhar na cara dele. E eu comecei já a seguir minha vida. Em questão de assim, eu não tinha beijado mais ninguém desde aquele inglês de fevereiro que eu tinha falado, antes de eu querer voltar com meu marido. Mas eu sempre conversava com um monte, porque se caso não desse certo meu marido, eu tinha outros na manga, né? E eu comecei a conversar com meu ex-namorado dos Estados Unidos. E eu comecei a preparar tudo. Tipo assim, eu comecei a preparar viagens na Europa, comecei a preparar para ir visitar o meu ex nos Estados Unidos. E eu já tinha arrumado o visto, ele já estava comprando a passagem, enfim. E eu, assim, né, nessa organização da minha vida solteira, porque eu já sabia que aquilo ali não ia dar em nada, quando foi dia 6 de maio de 2019, eu vi ele, porque era aniversário dele, ele foi aonde eu estava, na fazenda das nossas amigas, porque todos os nossos amigos estavam lá, e ele tava a pessoa mais gelada do mundo, foi assim, uma coisa de louco. E a gente dormiu junto, que foi péssimo, péssimo, péssimo. Um iceberg, sem beijo na boca, sem nada. E eu já não queria mais também. E eu virei e perguntei, falei assim, aí, a gente vai voltar ou não vai? Porque já faz 3 meses que a gente tá nessa e nós somos casados, nós não somos namorados. E a gente precisa resolver se a gente vai ter uma vida conjunta ou não. E ele virou pra mim e falou assim, ai, Nath, eu sinceramente eu não me vejo mais junto com você, eu não tenho vontade nenhuma de voltar com você e eu já tô perdendo vontade até de te ver. Eu disse, eu também concordo, então vamos acabar. Acabou, nunca mais, lavei as mãos, pá. E comecei, festada de novo, aí eu comecei a querer beijar outra pessoa, mas só beijar também, nunca mais dormi com ninguém. Beijei um cara, comprei passagem para ir para Croácia, para Alemanha. Mentira, para Alemanha não tinha comprado ainda, estava planejando. E para os Estados Unidos para ver meu ex-namorado, final de junho. Mas fazia 2 meses que eu não menstruava. Quando chegou mais ou menos começo de junho, assim, umas 2, 3 semanas antes de eu ir ver meu ex-namorado, sem conversar com meu marido já fazia 1 mês, fazia 2 meses que eu não estava menstruando. Só que a minha menstruação sempre foi muito desregulada. E por eu trabalhar em hospital com médicos, eles viam algumas mudanças, assim, até mesmo temperamento. E eles falavam, Nath, vai fazer teste de gravidez. Falei, gente, eu não tô grávida. Mas eu fui, nem pela menstruação. Foi por causa dos meus seios, estava muito dolorido. Normalmente fica dolorido antes da menstruação. Não 2 semanas, estava tipo 2 semanas já dolorido. E eu demorei tipo uns 4 a 5 dias ainda, depois de sugerir que eu estava grávida. Ok. Eu faço o teste e eu estava grávida. Falei, nossa, meu Deus do céu, não acredito uma coisa dessa.
Gente, eu não acreditava. Eu fiz 5 testes de gravidez porque eu não acreditava. Eu tava assim, muito bem. Eu ia seguir a minha vida. Nossa, eu tava com as viagens marcadas, tava no emprego super bom de novo, eu tava reerguendo de novo, eu tava, enfim, esquecendo que meu marido existia. E eu estava grávida. Falei, nossa, gente, foi assim. Eu não sabia o que eu fazia. Mas a primeira coisa que eu pensei, pelo menos agora a gente vai voltar. Mesmo eu, às vezes, não querendo tanto, nem ele, mas a gente vai voltar. Eu liguei pra ele e falei assim, ó, tô grávida. Se você quiser fazer o exame de DNA, você pode fazer, porque eu tô solteira. E eu te entendo se você quiser fazer o DNA. Mas saiba que eu nunca mais deitei com mais ninguém desde o dia que eu te vi, final de fevereiro. Aí ele falou assim, nossa, amanhã a gente conversa que eu preciso, né, mentalizar isso que você acabou de me falar. E no outro dia eu fui na casa dele. Isso foi mais ou menos metade de junho. E de lá, não, mentira, foi quase na segunda semana de junho. E lá, cheguei lá na casa dele, eu já tinha feito 5 testes, levei a sacolinha com 5 testes. Falei assim, ó, tá aqui 5 testes, mas eu trouxe mais um pra fazer e tal. Aí ele foi me abraçou e falou assim, Nath, por que você vai fazer outro teste? Foi pra ter certeza. Ele, Nath, já deu positivo, você tá grávida. Nossa, gente, a hora que ele falou aquilo, eu ajoelhava no chão, eu chorava. Aí ele ajoelhou e falou assim, por que você tá chorando? Falei, não tá na hora da gente ter filho, a gente nem junto tá. E eu não quero ter filho sozinho, eu não quero ter filho solteiro. Gente, só de lembrar desse momento, dá vontade de chorar de novo. E ele só me abraçou. Aí ele me abraçou, a gente dormiu junto. E aí ele virou pra mim e falou assim, Nath, eu só vou voltar com você se eu tiver certeza absoluta que eu te amo. Porque por causa da criança eu não vou voltar. Eu falei assim, eu também espero que você volte comigo por amor, não porque eu tô grávida. E beleza. 2 dias depois a gente marcou uma ultrassom. Porque lá na Inglaterra não se faz ultrassom antes de 3 meses de gravidez. Nem no particular. Pelo menos assim, eu pago médico particular e eles não fazem. Eles são muito tranquilos quanto a isso. São 2, 3 ultrassons durante a gravidez inteira, enfim, não vou entrar nisso. E a gente marcou com uma brasileira. Paguei quase R$2.000 a consulta e foi nessa brasileira. Cheguei lá, ela falou pra mim, resumidamente, porque o negócio foi pancada, que não tinha coração batendo e já marcou meu aborto. E eu estava tipo de 5 semanas, ela me falou que o remédio não ia funcionar de aborto e marcou meu aborto, que ia ter que fazer cirurgia, tipo cesárea e tal. Gente do céu, era uma pancada atrás da outra, porque, ok, eu não estava esperando uma gravidez, não era uma coisa que eu queria, mas você entrar num consultório, você vê uma pessoa muito fria, inclusive ela me perguntou até se eu estava usando drogas ilícitas, porque o bebê estava super bem posicionado, mas não tinha coração batendo, e isso só acontece com quem usa heroína. Eu falei, Jesus amado, não, claro que não, nunca nem vi perto. E ela ainda me perguntou, mas você tem certeza? Eu falei, gente, que isso, mulher louca. Eu nunca nem denunciei ela, porque quem faz justiça é Deus, e eu sofri demais com tudo que ela me falou, eu não gostava nem de lembrar, nem de pensar em falar com o advogado, isso eu ficava louca, então eu não fiz nada contra essa mulher. Enfim, ela marcou meu aborto para a semana seguinte, e igual eu falei, a gente não estava esperando uma gravidez, mas você escutar que você vai ter que fazer tipo uma cesárea, um aborto espontâneo. Gente, é muito louco, sabe? Assim, nossa, eu chorei demais. Meu marido também chorava muito dentro do carro. E ele falava assim, Nath, quero outro. Eu falei, que outro, Gabriel? Você não quer nem voltar comigo, mano? Vê lá, outro filho. Eu já tava super feliz, escolhendo os nomes. Eu falei, meu Deus, calma. Enfim, fomos chorando pra casa. E ele me deixou na fazenda das meninas. E ele foi pra dele, a 2 horas de distância. Passou 2 dias, que o meu aborto estava marcado para 7 dias depois. Passou 2 dias e eu comecei a passar muito mal de madrugada. Tão mal, que eu tinha certeza que eu estava tendo um aborto espontâneo. Porque ela falou para mim que em 7 dias, ela marcou para 7 dias depois, porque eu poderia perder espontaneamente, em vez de fazer a cirurgia. Gente, era uma dor, eu senti uma dor na minha barriga tão grande, que eu jurava que eu estava perdendo.
Porque não, eu vomitava de dor, de tanta dor que eu sentia. Dor, 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 dor. E lá na fazenda não pegava rede, não tinha Wi-Fi. Por isso que eu amava morar lá, que aí eu não via nada que ele postava. E a minha amiga foi me levar para o hospital. E a gente ligou para ele, só que até o prazo dele chegar no hospital, eu já tinha saído do hospital já, porque demorou 2 horas, né, para ele chegar. E como nada acontece por acaso, eu cheguei no hospital e o coração estava batendo. Tinha bebê, ela tinha evoluído, enfim. Eles falaram que a mulher era louca, que o coração estava batendo tranquilamente. Então, como nada acontece por acaso, ainda bem que eu passei mal antes, porque se eu não tivesse passado mal, talvez essa mulher tinha até tirado a neném de dentro de mim com o coração batendo mesmo. E quando ele foi me buscar, ele assustou. Ele, claro, ficou muito feliz, até me deu um beijo na boca e tal, que tinha neném de novo. E quando ele foi me buscar, por ter demorado tanto, ele assustou e falou que era para eu alugar uma casa, que ele ia alugar uma casa para mim, perto da casa dele. Para caso aconteça alguma coisa comigo, ele vai estar lá do meu lado, mas sem mencionar de mudar comigo. Ok. Mudei dia 21 de junho de 2019. Eu mudei para uma casa na cidade dele. Aí, gente, eu falo que o meu nível 2 de deserto começou, não é fase 2, é nível 2. Porque o que eu achava que já estava difícil, o negócio ficou pior ainda. Porque eu via tudo de perto que ele estava fazendo. Antes eu ficava sabendo. Agora eu via com os meus olhos. E foi muito difícil. Vocês não têm ideia, foi muito difícil. Só que dia 28 de junho, eu viajei e eu fui para a Croácia, que era uma das viagens que eu tinha programado com as minhas amigas, um festival de música. E eu estava de 3 meses de gravidez. E ele ficou muito revoltado que eu fui, só que ele nunca me falou isso. Eu fiquei sabendo tem pouco tempo, que a minha sogra que me contou. Como ele não era uma pessoa muito comunicativa, ele ficou muito revoltado que eu fui. Eu lembro que ele me falou uma frase assim: eu tenho certeza que se você achar que está fazendo mal para neném, você não vai. Aí eu falei assim, justamente, eu não acho que eu estou fazendo mal, por isso que eu vou. E eu fui e fiquei 3 semanas de férias. A gente ainda ficava, a gente dormia junto, por mais que ele ainda festava, saía com todo mundo, a gente ficava. Quando eu voltei da Croácia, aí o bicho pegou de verdade, porque ele pegou um ódio mortal de mim. Só que ele não transparecia esse ódio, nem o motivo. Eu fui descobrir muito tempo depois. E no dia que eu cheguei da Croácia, ele me buscou, tranquilo e tal, mas ele já não me encostou, o que eu achei isso muito esquisito, porque a gente sempre teve uma atração pelo outro muito forte, era uma coisa que ligava muita gente e era a relação sexual. E no outro dia eu já fui trabalhar, e eu trabalho em outro estado, fico 3 dias fora, de 3 a 4 dias fora, e dessa vez eu fiquei 5 dias fora. E depois de 5 dias eu voltei e a minha casa estava de cabeça para baixo. Como ele tinha a chave da minha casa, ele não tinha montado os móveis ainda, que eu tinha pedido para ele desde o dia 21 de junho. Então, meu sofá não estava montado, a mesa da TV, a TV estava no chão, a mesa de cadeira não estava montada, que era de madeira, não tinha como eu fazer sozinha, né? Que mais? Tinha comida dentro de uma panela que tinha bicho. Quando eu cheguei tinha bicho, tinha roupa dele pra tudo quanto é lugar naquela casa. Roupa na escada, roupa suja no meu quarto, no banheiro, tudo. Eu tava parecendo um lixo. E aquilo, eu liguei pra ele, eu tinha chegado em casa, eram umas 9 horas da noite, depois de ter trabalhado 5 dias seguidos, 12 horas por dia, porque eu trabalho em hospital, e grávida. Eu liguei pra ele e pedi pra ele ir lá arrumar. E ele falou que ele não ia, que ele estava ocupado. E nesse dia, a segunda OM, que eu confirmei neste dia, que eu já imaginava que era ela, postou um vídeo
uma foto dos meus cachorros na cama dela. E eu já imaginei que ele tava... Imaginei não, né? Obviamente que ele tava lá. E aquilo ali... Gente, eu não senti dor, porque dor igual eu senti quando eu descobri a traição e a suposta gravidez da primeira OM, eu nunca mais senti dor daquele jeito. Mas uma revolta, um sentimento de rejeição muito grande, de um lixo. Eu me senti um lixo mesmo, de falar, meu Deus, o que eu tô valendo na vida? Nada. E eu fiz um vídeo na casa inteira e mandei pra todo mundo. Mandei pra minha mãe, mandei pra mãe dele, mandei pro primo dele, mandei pra todo mundo, minhas amigas. E isso virou uma guerra muito grande. Agora deixa eu voltar aqui numa coisa que eu tinha esquecido. Quando eu viajei nessas 3 semanas antes de voltar pra casa, eu tava na Suíça, que eu fui pra Suíça, porque minha mãe mora lá, e depois eu fui pra Croácia. Eu tava na Suíça acordada de madrugada, revoltada, que o meu marido tava saindo enquanto eu estava grávida. E tinha uma amiga da minha mãe, tipo, que eu nem conversava tanto, conversava básico do básico, e também estava acordada porque ela estava grávida e estava quase para ganhar neném, ela não conseguia dormir mais. E a gente começou a conversar e eu contei tudo para ela da minha vida, que eu estava separada, que eu estava grávida e tal. Contei das mães de santo e ela virou para mim e falou assim, Nath, eu vou te passar o número de uma pastora que ela é muito boa para oração. E ela é profeta. Gente, eu não sabia o que era profeta na minha vida, não. Aí eu falei assim, passa uma foto só minha pra ela e fala pra ela orar pra mim, porque assim, eu odiava evangélico, atravessava até a rua se eu ouvisse falar. E aí, enfim, acabou que eu mandei a mensagem pra essa pastora. Ela me demorou uns 3 dias pra me responder. E ela falou que ela ia entrar num jejum, né, pra saber se ela poderia pegar essa causa pra mim. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Meu Deus. Porque era uma causa muito pesada, que eu tinha muitos demônios comigo por visto das mães de santa, enfim. E eu falava, gente, o que é isso, né? Nunca imaginei isso na minha vida. E aí, eu fui pra Croácia, enquanto eu tava na Croácia, ela me mandou tantos áudios e falando que ela orou por mim, jejuou, e era pra ela pegar essa causa minha. E ela me mandou, ela falou assim, Deus... Não, eu lembro direitinho que ela virou pra mim e falou assim, Natália, você já experimentou de tudo, agora experimenta Deus. E ela me mandou esses áudios e falou assim, Deus te prometeu que vai restaurar seu casamento em Isaías 43, 18, 19. Que, inclusive, gente, eu contei detalhes do que Deus falou comigo, do que Deus fez, tá tudo no blog da Sol. Tá lá, testemunho, Deus me tirou das trevas, vocês olhem lá, porque lá eu conto mais detalhe a minha intimidade com Deus, porque eu preferi fazer assim, por eu participar do grupo da Sol e já ter testemunho meu aqui no presbítero, então eu fiz o escrito, a minha intimidade com Deus e tudo que Deus fez por mim e como que Deus operou a volta do meu marido, e aqui eu prefiro contar os detalhes, né, das conversas e tal, enfim. E aí ela me mandou isso, falando que Deus ia fazer tudo novo, que ele ia colocar rios no deserto. E ela falou assim, um dia você vai entender o poder dessa palavra. Enfim, comecei a pegar uma dependência dela daí, porque todo mundo era contra a gente voltar, menos a minha sogra. Minha sogra, ela sempre foi muito a favor de a gente voltar. Só que a minha sogra ainda tinha um único problema, vamos dizer assim, defeito, é que ela não confiava tanto em Deus. Não é que ela não confiava, ela confiava, mas ela não confiava no tempo de Deus, no mover de Deus, de como Deus fazia, do jeito que ela confia hoje também. Porque a gente foi se ajudando muito durante esse meu deserto, enfim. E aí eu mandei esse vídeo das roupas para todo mundo, para minha pastora também. E ela falava, Natália, são circunstâncias. Gente, tudo que eu mandava, ela falava que era circunstância. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Só que assim, ela foi uma pessoa que não tem como eu tirar o mérito dela. Ela foi uma pessoa que conversava comigo todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias. Quando o filho dela estava
em sala de cirurgia, ela estava orando por mim, me mandando um áudio de oração, ela acordava de madrugada comigo, ela me ensinou a orar, me ensinava a cantar os hinos da harpa, que eu não conhecia nada, e ela começou a me mandar pregações e testemunhos e tal, e eu vivia disso, eu vi umas 3, 4 pregações por dia, e eu via uns 2, 3 testemunhos de 3, 4 horas por dia, eu quase nem dormia, gente, isso eu grávida, e o meu marido quebrando o pau. E foi aí que eu vi o testemunho do presbítero com a Flávia. Inclusive, o testemunho da Flávia foi uma coisa muito louca. Porque hoje eu até entendo, olha, eu tô falando isso, eu tô até sentindo que é isso. No dia que eu escutei o testemunho da Flávia, minha televisão desligou 7 vezes. Não tô brincando. 7 vezes minha televisão desligou. E foi o único testemunho que a minha televisão desligou. Tô até arrepiando de falar isso. E eu não sabia que eles tinham um canal. Eu fui saber esse ano só. E até porque Satanás ele é tão astuto, porque ele sabia que eu ia dar meu testemunho aqui nesse canal para a honra e glória do Senhor Jesus, e ele não queria que eu descobrisse quem era Flávio Presbítero. É por isso. Mas enfim, foi assim que eu conheci os testemunhos e tal. Isso foi em julho. Quando chegou em agosto, acho que foi dia 4 de agosto, se eu não me engano, durante 2 ou 4 de agosto, teve um aniversário de uma menina que eu tava morando na fazenda com ela, teve o aniversário dela. E eu e o Gabriel fomos. A gente tinha marcado de ir juntos, mas não fomos juntos. Ele foi no carro dele, eu fui no meu carro. Chegando lá, eu não tinha barriga nenhuma ainda, que eu fui começar a ter barriga, eu tinha uns 7 meses. Que eu não comia, não dormia, não fazia nada. E aí, chegando lá, tinha um rapaz que conversava comigo. Aí o Gabriel, meu marido, sempre vinha perto de mim, assim, ficava conversando, né? Puxando assunto, mostrando pro rapaz que ele tava lá. E lá tinha uma menina que ele tinha ficado alguns anos atrás, que era a melhor amiga da irmã da aniversariante, que era a minha melhor amiga, a irmã da aniversariante. Mas enfim, eu não imaginava, né, que o Gabriel poderia fazer alguma coisa lá, onde estavam todos os nossos amigos, eu grávida. Vê lá, gente. Não confia no homem, não. Vocês confiam só em Deus. No homem vocês não confiam, não. E o Gabriel sumiu. No que ele sumiu, eu vi assim, de passagem ele, de repente eu olhei no fundo assim, vi ela. Falei assim, eles estão indo pro estacionamento. E eu fui no meu carro. No que eu cheguei no meu carro, na verdade fui pegar até cacau pra passar na minha boca. Eles estavam fechando a porta do carro dela, no estacionamento. E lá eu fiquei no meu carro olhando, só que não dava pra ver nada, tava muito escuro. E a minha pastora já vinha falando comigo todos os dias, falando que Deus iria me mudar, porque ela teve muito tato de como falar comigo, porque, gente, eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus, eu tinha que confiar em alguém que eu nunca ouvi falar na minha vida, que nunca fez milagre na minha vida. E para ela me falar que eu tinha que me mudar completamente e que Deus ia me provar em tudo, ela teve que ter muito jeito para me falar isso, porque senão eu já tinha desistido de cara, né? E eu sempre perguntava quando. Achava que, tipo, agora que eu tô em Deus, daqui 4 dias acontece a restauração. E aí, aquilo ali, eu olhei naquilo e não via nada. Escuro, tava escuro. E eu cheguei mais perto e foi a primeira vez que eu fui testada a minha fé. Porque eu olhei e falei assim, eu não vou pedir a Deus nada, porque já tá lá dentro do carro, não vai adiantar nada mesmo eu entrar em oração. Nisso eu chamei uma amiga minha, que tava lá na festa, e falei assim, o Gabriel tá dentro do carro com a fulana. Ela falou, o quê? E ela tava bebaça. Falei, vamos lá agora. Cheguei no carro, catei o Gabriel pelo cabelo, camisa, comecei a bater nele. A menina já fechou a porta, saiu com o carro andando, com a porta aberta, com aquele rolo todo. E eu comecei a bater nele, a xingar nele. Como você tem coragem? Eu tô grávida. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Nath, o que você tá fazendo? Ele tava super bêbado, mas ele falou assim, Nath, o que você tá fazendo? Você tem que entender que acabou. Você tem que entender que a gente não vai voltar mais. E que eu não gosto mais de você. Você deveria ter cuidado de mim antes. Agora é tarde demais. Na hora que ele me falou isso, eu entendi. Só aí que eu fui entender, ou seja, só em agosto, que eu entendi
que ele era muito ferido e sofrido por eu ter saído de casa. A partir desse momento, eu olhei para ele e falei assim, Gá, eu tô grávida. Ele, e daí? Segue sua vida, que eu vou seguir a minha. Isso era quase 2 horas da manhã. Aí, a hora que eu entendi, eu entrei dentro do meu carro, peguei meu carro e fui embora para minha casa. Sem derramar uma lágrima. Fui embora, mais 2 horas dirigindo. E fui. No outro dia eu acordei com uma mensagem dele, me chamando para almoçar. Oiê, tudo bem? Você chegou bem? Então, tava pensando a gente almoçar junto hoje. Eu mandei para minha pastora e minha pastora falou assim, você não vai. Deus está pedindo para você não ir. E você só vai a hora que eu te falar que você pode ir. Que Deus, eu vou entrar em comunhão com Deus, e a hora que Deus liberar, você vai. Falei, que? Isso ela me ligou. E eu já estava preparada. E eu aceitei Jesus naquele dia, no dia seguinte desse barraco. E eu como eu era católica, né, eu tinha a cruz, assim, eu segurei a cruz e falei assim, Deus, é com muito peso no meu coração, é com muito pesar e é com muito sofrimento que eu não vou nesse almoço com ele. E é pela primeira vez na minha vida que eu vou te obedecer. Se o Senhor está mandando eu não ir, então eu não vou. E eu não fui. E eu falei para ele que, já que ele me via como a mulher, a mãe da filha dele, do filho dele, que a gente não sabia ainda o sexo, eu tava com 5 meses. E lá só se sabe no 5º mês. Como ele só... Não, tava no 4º mês, não lembro. 5º mês mesmo. E como ele me via só como mãe da filha dele, que a partir daquele dia eu ia ver ele só como pai do meu filho também. Que se ele quer, ficar brincando com a minha cara, que ele ia fazer isso sozinho, porque eu não ia aceitar mais. Mas isso assim, tudo conforme a pastora mandou eu dizer, porque isso era tudo que eu não sentia, né? O que eu mais queria ir mesmo e falar te amo. E eu falei pra ele que era melhor a gente não ficar conversando. Nossa, gente, eu fiquei 3 semanas sem abraçar uma pessoa, porque minha mãe morava na Suíça. E desde o dia daquele vídeo das roupas, eu prometi a mim mesma que eu nunca mais mandava nada, nem pra minha mãe, nem pra minha sogra. Porque virou uma briga generalizada, até minha mãe brigar com a minha sogra. Minha mãe xingar o Gabriel de tudo quanto é nome e ela não aceitar de forma alguma a minha busca pela restauração. Alguma. E aquele desespero da minha sogra de ficar doente e tal. Então, aquele dia eu resolvi que eu nunca mais ia contar mais nada pra ninguém. Então, a minha cunhada era uma das pessoas que sabia de algumas coisas. As meninas da fazenda sabiam em termos até eu encontrar minha pastora, porque a partir do momento que eu encontrei minha pastora, elas não sabiam de mais nada, porque elas não são cristãs. Até são, mas né, não segue. Então, minha pastora virou minha única pessoa que eu contava tudo. E deixa eu lembrar onde eu parei. Tá, fiquei 3 semanas sem abraçar uma pessoa. Minha pastora é da Alemanha, ou seja, nunca vi ela. Gente, aquilo ali me doía de um tanto. E aí que eu mergulhei em pregação mesmo. Minha vida era só isso. E ali foi quando eu comecei a minha intimidade com Deus. Eu lembro que eu estava assistindo uma pregação e pedindo pelo amor de Deus que eu precisava muito de um abraço. E teve uma hora que começou a tocar um louvor e eu chorava. E eu ouvi Deus na minha frente, com a veste branca dele, e ele me abraçou. E ali eu vi que eu não precisava de outro abraço, eu só precisava dele. Mas mesmo assim ainda foi muito difícil eu conseguir ter uma comunhão, assim, uma intimidade grande com Deus. Porque eu era muito teimosa. Eu sempre fiz tudo da minha mão, eu sempre gerei tudo. Eu sou filha única, então eu sempre mudava todos os planos, eu sempre fiz tudo do meu jeito, na hora que eu queria. E Deus me ensinou. Por bem a gente não aprende, então é por mal, né? Que nunca fui eu, sempre foi Ele. E tudo é pra Ele, tudo é por Ele. E foi assim que eu aprendi quem era Deus. E passou 3 semanas eu sem conversar com ele.
Eu fui num restaurante um dia antes da gente ir no hospital descobrir o sexo do neném. Porque a gente só sabia a data e ele ia me buscar, enfim. Fui no restaurante, cheguei lá, ele tava com a segunda OM. Eu não senti nada na hora, eu acho que eu fiquei anestesiada. Ali foi minha prova do autocontrole, porque eu literalmente entrei, cumprimentei ele. Eu não cumprimentei ela, assim, na verdade. Eu fingi que ela não estava. Eu foquei nele e só. E aí eu sentei na mesa com a minha amiga olhou pra mim e falou assim, meu sonho é ser igual a você. Falei assim, eu nem sei como que eu tô sendo agora nesse momento. Ela falou assim, tá pleníssima. Falei, tão ótimo. Tomei minha água com gás, né? A gente ficou lá conversando, a minha amiga, e eu fui embora. Na hora, eu falei tchau pra ele. Ele tava com uma cara transtornada. Parecia que quem tava com um homem dentro do restaurante era eu, porque ele ficou transtornado. Teve uma hora que ele foi lá na mesa, perguntando que horas que ele podia me buscar no dia seguinte pra me levar no hospital. Enfim. E eu entrei no carro, e a hora que eu entrei no carro, minha amiga falou assim, olha na janela. Olha que eu olhei na janela, ele tava me olhando literalmente com uma cara de quem estava matando ele. Gente, ele ficou transtornado na hora que ele me viu, porque ele não esperava que eu ia chegar lá e ver ele com a OM. Não esperava. E, nossa, isso, assim, muito feia. Eu não ia nem falar sobre isso, mas porque assim, às vezes a gente fica inconformado, né? Gente, eu vejo muita gente inconformada, que as OMs dos nossos cônjuges são horrorosas e elas são realmente muito feias. E uma vez, porque a minha pastora falava que Satanás sempre traz um prato cheio. Eu falava assim, gente, mas quem tá levando os pratos pro meu marido? Porque se fosse Deus, era eu. E Satanás é um prato bom, prato cheio, prato bonito, e tá levando esses canhão que ninguém quer nem de graça. Então quem tá levando esses pratos pra ele? Aí ela ria e falava assim, porque eles já estão sendo marionetes na mão do inimigo. Então, eles não precisam, o inimigo não precisa, como é que fala? Não precisa fazer muito esforço para agradar eles, porque eles já são do inimigo, né? Infelizmente. Então, foi isso. No outro dia, fomos descobrir o sexo. E eu queria um menino, porque ele queria um menino. E na hora que eu cheguei no hospital, a gente descobriu que era uma menina. Gente, eu chorei 5 horas seguidas, de desespero. E eu entrei no banheiro, na hora que eu entrei no banheiro, lá no hospital mesmo, eu olhei no espelho, parece que eu vi tudo preto. Tudo preto, assim, ó. E veio uma voz no meu ouvido e falou assim, ó, agora são 2 abandonadas. Nossa, aí que eu chorei mesmo. Foi 5 horas seguidas, eu chorava, porque ele nem voltou a trabalhar. Ele ficou lá em casa comigo, ele falou, Nath, por que você tá chorando desse jeito? Tudo porque você queria um menino. E eu não conseguia falar. E eu só falava. Aí começou a vir tudo, como que vai ser, Natal separado, Natal com um, Natal com o outro, feriado com um, feriado com o outro, eu não quero ficar longe, eu vou ser abandonada, eu vou ser mãe solteira. Porque, gente, tem essa parte também. Eu sou filha de OM. Minha mãe era amante do meu pai. E o meu pai, a esposa do meu pai, queria largar dele quando eu tinha uns 5, 6 anos. E ele não aceitou, ele deu um tiro nela e ele se suicidou. Então, eu vivi sem pai. Até meus 5 anos de idade, eu tive raríssimos encontros com meu pai, porque ele não me aceitava, a família dele não me aceitava. Não é uma coisa que eu sofro, viu, gente? Eu não sofri com isso. Teve escolhas na minha vida que eu fiz perante a rejeição que eu tive quando eu era criança. E uma delas foi aceitar o meu deserto. Porque eu não aceitava que eu era rejeitada pelo meu marido justamente por eu ter sofrido rejeição quando eu era criança. Então, isso era uma coisa que eu me apeguei. Isso também fica o conselho aí de quem já sofreu um tipo de rejeição pelo pai, por um outro marido, por um outro namorado, não sei. A gente tem feridas na gente que a gente carrega sem a gente saber. E isso foi minha pastora que foi abrindo meu coração, foi abrindo a minha mente, falar assim, que eu sempre fui muito durona. Ela falou assim, ok, você não sente falta do seu pai, você não sente falta de ter um pai, mas você carrega um orgulho muito grande porque você foi rejeitada e você não aceita mais essa rejeição. E é por isso que você quer lutar com suas próprias mãos, porque você não consegue aceitar que você perdeu de novo. Mas você não perdeu, você tem que confiar em Deus e tal. Ela foi me explicando. Enfim,
E aí eu fiquei com aquilo, como é que vai ser? Minha filha vai ser filha de pai separado, minha filha vai ter a vida que eu tive, de mãe solteira, de não ter uma educação familiar. Aí eu já estava sabendo sobre o que era maldição hereditária. Não vou conseguir quebrar essa maldição, minha filha também vai divorciar. E tipo, eu comecei a falar isso tudo pra ele, né? Ele não entendia nada do que eu falava. E eu falava assim, eu não quero isso pra minha filha. Ela falou assim, nossa filha sempre vai ter um pai. Eu falei, mas ela vai ter um padrasto também. E ele falava, eu sei, ela vai ter um padrasto, mas eu vou estar sempre presente. Nossa, aí que eu queria morrer mesmo, né? Ele falava que eu sei que vai ter padrasto. O que eu mais queria que ele falasse era, não, tudo bem, a gente vai criar nossa filha junto, enfim. Parou o drama, eu demorei muito a aceitar a minha filha. Muito, né? Eu acho que na verdade eu fui aceitar ela tinha quase 5 meses de nascença, de viva. Porque foi muito difícil. E quando foi em outubro. Não, mentira, vamos falar essa parte que eu vou contar rapidinho. Em setembro eu tive uma prova, porque minha pastora sempre falava que não era ele, que era para eu ver ele com olhos espirituais e não carnais. E eu não entendia como que eu ia conseguir a não olhar as circunstâncias, como que eu ia conseguir olhar para uma pessoa e saber que ele tá cagando e andando para mim, literalmente, enquanto eu estou grávida, esperando uma filha dele, que eu tô no país que ele trabalha só por causa dele, não é por causa de mim. Como que eu ia conseguir ver ele bebaço caindo todos os dias, sendo que eu estava em casa sofrendo, esperando ele, enfim. Eu não conseguia. E aí a gente foi em setembro para um casamento de um amigo nosso, que inclusive esse amigo sempre me ajudou muito. E chegamos lá juntos, fomos juntos, em setembro de 2019. E 2 dias depois desse casamento, a gente faria 2 anos de casados. E ele tava muito bêbado nesse casamento de novo, ao ponto de eu ficar segurando a camisa dele, porque senão ele caía da cadeira de tão bêbado. E ele começou a conversar comigo sobre o casamento. Ai, que o casamento tá lindo, o casamento isso, o casamento aquilo. Aí eu falei assim, Gá, você tem noção que daqui 2 dias a gente faria 2 anos de casado? E ele fez assim, ó. Ha, 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 ha. Azar o seu. Eu falei, o quê? Aí ele, o quê? E por que azar o meu? Ele, quê? Você acabou de falar que o azar é o meu. Ele, por quê? Eu te falei que daqui 2 dias a gente faria 2 anos de casado. Você falou, ha, 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 azar o seu. Eu tô te perguntando por que azar o meu. Eu falei assim, você tá louca, Natália? Eu não te falei isso, não. Aquele dia, eu entendi que não era ele que conversava comigo. Olha, tô arrepiando. Aquele dia, eu contei pra minha pastora e eu falei pra ela que eu entendia que eu tinha que olhar com olhos espirituais. Mas mesmo assim, eu amenizei o jeito que eu olhava para ele, porque olhos carnais mesmo, os espirituais mesmo, eu fui olhar só em junho desse ano. Enfim, quando chegou outubro do ano passado, ele estava numa situação precaríssima. Ele gastava rios e rios e rios de dinheiro com cachaça e mulher, rios. Ou seja, tudo que ele ganhava, ele gastava. E ele não aceitava ninguém falar nada pra ele, porque o dinheiro era dele. Porém, o que ele estava me devendo, ele não pagava nada. E eu sempre recebendo os extratos bancários dele na minha casa, e eu via tudo, não deixava passar uma agulha. E via os stories de todo mundo, e eu descobria tudo, e eu comecei a guardar. Porque eu falei assim, se um dia ele quiser divórcio, eu vou fazer ele pagar tudo que ele tá me devendo e muito mais. E eu comecei a guardar tudo, os extratos, prints de tudo, enfim. E um dia ele me emprestou a caminhonete dele para eu comprar o berço da criança, da neném. E aí eu fui de caminhonete. Gente, quando eu entrei na caminhonete dele, me deu dó, pra falar a verdade. Não me deu raiva, me deu dó. Tava todas as roupas dele dentro da caminhonete, suja, fedendo. Dentro da caminhonete tinha copo de vidro, copo descartável, cerveja vazia, cerveja cheia, tinha um envelope de dinheiro, que dentro desse envelope tinha nossas alianças, tinha camisinha usada, camisinha nova, calcinha, cueca, tudo junto.
de tudo junto. E do jeito que eu olhei, eu deixei. E ele estava com o cabelo muito grande, barbudo, a unha grande. Eu cheguei na fazenda onde que ele estava morando, porque ele estava morando numa caravana, num trailer. A escova de dente dele estava do lado de injeção de cavalo, sapato dele atrás da geladeira. Gente, ele estava numa situação precaríssima. E vídeo dele bebaço, junto com os amigos dele, um vídeo pior que o outro, aquele tanto de mulher, aquele tanto de cachaça. E eu chamei ele para conversar. Falei assim, ó, a nossa filha não vai ter imagem de homem aqui na Inglaterra. Até porque o único que ela tem é o seu avô que está no Brasil. Porque eu não tenho avô, eu não tenho pai, você não tem pai. E a situação que você está, se você continuar desse jeito, você me avisa que eu vou mudar para a Suíça. Aqui eu não fico, não. Para minha filha crescer, olhar para você e aprender que esse jeito é o jeito normal de levar a vida, você já pode me falar que eu tô indo embora. Aí ele falou assim, que jeito o quê, Natália? Que não sei o quê, deixa eu viver minha vida, papapá, daquele jeito, né? Só que aí, a partir dessa conversa, ele começou a trazer as roupas dele para minha casa para lavar. E ele foi trazendo um pouco. Só sei que em 2 semanas ele tinha cortado o cabelo, feito a barba, arrumado toda a caminhonete dele e tava morando na minha casa. E só que ele não me avisou que ele tinha mudado para minha casa. Eu vi uma vez no Instagram que ele tinha colocado um stories lá, que ele tava em casa, ele tinha colocado lá, em casa. Aí eu descobri que ele tinha mudado para minha casa, porque até então ele não tinha me falado que ele tinha mudado para casa. Só que nunca tivemos nada desde junho de 2019. E aí, gente, o meu nível 3 do deserto começou. O negócio foi ficando cada vez mais quente. Eu até brinco com as meninas, eu falo que meu deserto era árido, seco e sem sombra, porque realmente a gente não tinha uma folha de sombra para esconder debaixo, porque que deserto, misericórdia. Quando chegou em outubro, ele mudou. E aí o negócio ficou pior, porque ele estava completamente encantado na 3ª OM, mas estava ainda com a 2ª OM, entendeu? E então eu comecei a ver tudo real, oficial, mais ainda, porque eu vi ele chegando bêbado, vi ele chegando de madrugada, vi ele chegando amanhecido, vi ele não chegando, eu vi tudo. E um dia eu vi ele saindo de casa com a roupa que ele casou para ir jantar com a 3ª OM. Aliás, para fazer janta para ela na casa dela. Gente, a hora que esse menino desceu aquela escada com a roupa que ele casou, nossa, eu lembro da imagem até hoje. Eu levei um susto, porque um dia antes ele tinha me levado num restaurante para jantar, um restaurante chiquérrimo. Olha que loucura, nunca teve um flashback comigo, nunca me encostou, ele nunca me encostou. Mas ele me levou num restaurante chiquérrimo pra jantar. E ele dormia na mesma cama que eu, porque eu odiava dormir sozinha, ele dormia na mesma cama que eu, mas sem me encostar. E a gente dormiu junto até março desse ano. E aí, a hora que ele desceu, eu olhei e falei assim, nossa, que chique que você tá. Ele, tô chique? Eu falei, claro, você tá com a roupa que você casou. Ele, tá. A hora que ele saiu, que ele fechou a porta daquela casa, mas eu chorava. Eu tava com o quê? 7, 8 meses de gravidez? Acho que 8. 7, não lembro. Gente, mas eu chorava e eu tava fazendo janta, eu não sabia que ele ia sair. Eu tava fazendo janta pra gente. Nossa, mas eu chorava. E eu falava, Deus, e eu sentava na escada da minha casa, porque a minha casa era de 2 andares. Eu sentava naquela escada, eu chorava, falava assim, Deus, eu não tô entendendo. Como assim? Por que o Senhor tá deixando eu passar por isso? Eu vou perder minha filha, meu Deus, essa menina vai nascer antes da hora, porque eu tô sofrendo demais. E ele foi, dormiu na casa dessa menina. E assim foi, gente. Ele saía às vezes 4 vezes por semana, 5, mas era no mínimo 3. E chegava de madrugada.
Aí a segunda OM nunca poupava nem a sombra dele, postava tudo, 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 tudo. Ele nunca subiu nenhuma delas no Instagram, nas redes sociais, mas as outras postava tudo. E aí foi passando, quando foi em dezembro, eu sempre, tipo, eu tive várias intimidades com Deus, várias coisas que eu pedi acontecia, e isso tá tudo no blog da Sol. E, enfim, quando chegou em dezembro, a mãe, a irmã, a prima dele foi passar Natal com a gente. E eles passaram o Natal com a gente, minha mãe também foi lindo, eu tava de barrigão mesmo, tava quase nascendo, neném. E fizemos o quartinho. Nisso ele começou a me chamar de amor. Ele me deu presente de aniversário, que era um dia antes do Natal, ele me deu um presente de aniversário, me deu presente de Natal, passou o Natal com a gente. Mas no dia 26 de dezembro ele saiu, voltaram no outro dia, ele e o amigo dele, com a família dele inteira dentro da minha casa. E ele começou a me chamar de amor, tipo assim, escapulia, sabe? E beleza. Foi indo, passou o Réveillon, todo mundo tranquilo. O frio, mas, gente, sem beijo, sem encostar, sem nada. Nada. E aí, quando foi, dia 27 de dezembro, eu tava perdendo líquido. E eu comecei a ser investigada, assim, no hospital todos os dias. E quando foi dia 9 de janeiro, minha neném nasceu. Muito saudável, meu parto foi ótimo, graças a Deus. Não tive nada durante minha gravidez, eu só tive sofrimento com o meu casamento. Mas Deus me honrou de outra forma, eu nunca nem tive enjoo. Foi abençoada a minha gravidez. A minha neném nasceu e no dia que ela nasceu eu falo que Deus me deu uma prévia de como ia ser meu marido, porque ele tinha praticamente voltado. Eu só não criei que ele tinha voltado, mas ele tinha praticamente voltado. Ele me tratava muito bem, ele levava café da manhã na cama, ele não conseguia ir trabalhar para ficar com a gente. Ele tinha mudado, e eu lembro que eu vi ele mandando uma mensagem para a segunda OM de madrugada, e eu falei para minha pastora, nossa, eu não acredito, tipo, minha neném acabou de nascer, eu tô aqui com cesárea na cama, não consigo nem levantar. E ele tá mandando mensagem para outra. E por ela ser profeta, ela virou para mim e falou assim, Nath, ele tá mandando mensagem para ela para falar que ele não quer mais. Só que não tinha como eu saber, porque eu não ia falar para ele que eu tinha visto. Quando foi 10 dias depois, eu passei muito mal. Enfim, parei no hospital por 5 dias. E eu descobri... Quer dizer, mentira, eu vi meu coração, ele ia de 44 por minuto a 126, minha pressão bateu 20 por 10 e eu quase morri. E ele sempre comigo, ele dormia comigo, ele acordava comigo, todo mundo orando, e eu já estava com uma intimidade maior com Deus, mas mesmo assim, né, eu ainda tinha esse receio, eu ainda colocava minha mãozinha em tudo, e eles vasculharam tudo, não tive diagnóstico real mesmo, mas o que eles encontraram no 5º dia foi que meu corpo estava colocando para fora tudo aquilo que eu sofri durante minha gravidez. Eu estava com um buraco no meu pulmão e que eles me curaram como se fosse coágulo de sangue, mas não era, e infecção de peito, mas não era. Aí eles falaram que foi meu corpo colocando pra fora tudo que eu sofri na gravidez. E era emocional. Ok, fomos pra casa. E ele chorando comigo, dormia comigo, ia amanhecido trabalhar, mas estava lá comigo, levava comida pra mim, enfim. E a neném em casa com a minha mãe e com a mãe dele. E quando foi... Aí cheguei em casa, eu precisava tomar uma injeção na minha barriga por quase 2 meses, enfim, o negócio foi tenso. E aí no outro dia ele virou pra mim e falou que se ele fosse eu,
E ele falou assim, Nath, se eu fosse você, eu tomava remédio antidepressivo, porque eu vou sair de casa. Eu falei, o quê? Eu acabei de sair do hospital, você sabendo que eu estava com o emocional abalado, e você tá me falando isso agora? Porque, na verdade, antes eu tinha virado pra ele e falado assim, Gá, você viu que é emocional e tal, não faz mais nada comigo não. Olha, que besta. Aí foi aí que ele falou assim, Nath, se eu fosse você tomar um antidepressivo, porque eu vou sair de casa. Ai, gente, falei, nossa. Aí que eu falo que no deserto nível 4 chegou. Porque, olha, foi aí que eu comecei a chorar. Falei assim, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mesmo. E a minha pastora falava, você aguenta, vai firme, não desiste. Eu falava, Deus, eu não consigo mais. E eu desisto. E ele começou a me tratar muito mal, ele virou uma geladeira. E eu chorava, mas eu não conseguia, tipo, desistir. Eu chutava o balde, mas ia lá buscava o balde, entendeu? E quando chegou em fevereiro desse ano, aí ele já voltou a sair também. Quando até final de janeiro ele já voltou a sair. Primeiro ele começou uma vez por semana, depois 2, depois 3. Quando foi final de fevereiro, ele me tratando muito mal. Patada, super frio, seco, geladeira de novo. E ele começou, falou pra... E a mãe dele ia voltar pro Brasil no final de fevereiro. E ele falou pra mãe dele me trazer. Falou assim, mãe, leva a Nath. Porque ele queria que a responsabilidade saísse dele. Então, ele não queria que eu ficasse lá com a neném, porque ele não queria essa responsabilidade pra ele. Ia estar só eu e ele. E como a vida dele começou a piorar muito, a hora que ele entrou na vida do pecado, ele ganhava bastante dinheiro. Quando ele estava gastando tudo, ele ganhava bem. E depois ele começou a ganhar cada vez menos. Então, ele não tinha condições, muitas condições financeiras, de manter 2 casas, a minha e a dele. Então, o único jeito era eu vir pro Brasil, ficar com a mãe dele. Porque lá na Suíça, eu não ia também, tipo, eu tenho minha mãe, mas eu não tenho toda a minha família, assim, igual tem aqui no Brasil, né? Uma estrutura, assim, com uma casa grande, com as coisas e tal. E aí, ele falava, mãe, leva a Nath. E a mãe dele, gente, a mãe dele inconformada. E ela chorava junto comigo. Ela falava assim, meu filho, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. E ele falava assim, aí um dia ele falou pra mãe dele, ele falou, mãe, quando eu casei com a Nath, a coisa que eu mais queria na minha vida era uma família. E hoje eu ainda não tenho essa certeza se é isso que ela quer. Então a gente via que ele era muito ferido. E ela falava, ela falou assim, o que mais te dói? E ele falou assim, no dia que ela me falou que o pior arrependimento dela foi ter casado comigo. Isso é uma coisa que eu não consigo esquecer. E assim, enfim, a gente tinha mais e mais provas que não era ele agindo, porque ele revoltado, xingando Deus e o mundo, falando que nunca ia voltar comigo, que era pra mãe dele me trazer pro Brasil, que pra ficar aqui com a mãe dele. E aí ele entrava no banheiro, fazia xixi, saía do banheiro e me chamava pra ver filme. Então eram umas coisas assim muito loucas, sabe? Então, em fevereiro, a hora que ele mandou a mãe dele me trazer, que ele falou que ele não queria essa responsabilidade pra ele, e que se eu não viesse pro Brasil, ele não sabia o que ele ia fazer, mas que ele não conseguia mais morar na mesma casa que eu, ele não conseguia, ele tinha que viver a vida dele, e que ele tinha que sair de casa, e ele não tinha condições de manter 2 casas, enfim. Aquele dia, pra mim, ali, eu perdi as forças. Eu falei, pastor, eu não aguento mais. Obrigada pelas orações, obrigada por ter me dado força até agora, mas eu não consigo mais. E ela falava assim, Natália, fica firme que eu tenho fé por mim e por você. Agora, gente, tem uma coisa que eu pulei, muito importante. O prato do inimigo pra mim, né? Porque a gente também tem. O inglês, que eu fiquei até fevereiro do ano passado, ele me procurou em julho do ano passado. E ele queria jantar comigo. E eu até ia. Porque, né, eu não tava assim, aquela procura ainda do meu casamento, entendendo o que era obediência e retidão com Deus. Mas eu sonhei umas 2 semanas antes que ele queria que eu morasse com ele, ele queria me assumir. E aí eu falei pra ele, aí eu acordei e falei pra ele que eu tava grávida, porque eu não ia falar, eu ia jantar sem falar que eu tava grávida.
E aí ele me falou realmente que ele queria me assumir e tal, que eu já tinha contado pra família dele, que ele tinha achado a mulher da vida dele, enfim. Ele sumiu. Quando foi em outubro do ano passado, ele reapareceu, me mandando mensagem, falando tanto que ele ficou triste de saber que eu tava grávida e tal, não sei o quê. Mas que ele queria me assumir de grávida e tudo, se eu não estivesse com meu marido. Eu falei assim, gente, que jeito você vai me apresentar pra sua família? Eu tô grávida de outra pessoa. E, e foi muito difícil pra mim, pra eu renunciar. Muito difícil mesmo. E eu renunciei. E eu falei que era a segunda obediência que Deus me pediu e eu fiz. Porque eu renunciei pelo santo nome do Senhor. E eu falei pra essa pessoa, que ele era ateu ainda. Eu até falo, gente, ele deve ter me achado uma louca, né? Mas eu falei pra ele que eu renunciava porque Deus me pediu e eu tinha que lutar pela minha família. No dia que eu renunciei, o meu marido tinha me pedido pra eu fazer uma janta pra esperar ele. Eu fiz a janta e ele foi jantar com a OM, porque ele esqueceu que eu tinha me pedido a janta. Eu fui de pijama, grávida, de 7, 8 meses, sei lá de quanto tempo eu tava, e achei ele no bar, com essa menina. Eu desci do bar, fui lá nas costas dele, cutuquei ele e falei assim, eu só vim te falar que a janta tá pronta. Ele queria morrer, né? E eu só olhei pra cara dela e falei assim, nossa, você vai arrepender muito do que você tá fazendo. E eu saí, eu só não bati nela porque eu tava grávida. Graças a Deus. E essa foi o último barraco que eu fiz. Foi a última vez que eu fiz um barraco, assim, com OMs. Diretamente, né? Porque indiretamente teve outra ainda. E ali eu fui testada meu autocontrole também, que faliu, né? Falhou, não consegui. Mas esse contato com esse inglês eu nunca perdi. Eu renunciei ele, mas ele sempre me mandava alguma mensagem e eu sempre respondia. Isso durou muito tempo, porque eu não conseguia deixar ele ir. E a minha pastora me explicava, falava que se eu não deixasse ele ir, era como se eu estivesse falando para Deus que Deus, se o Senhor não tiver o poder o suficiente para restaurar a minha família, eu tenho outro na manga, não precisa se preocupar. Era mais ou menos isso que eu estava falando para Deus. Mas era muito difícil, gente, porque ele vivia me mandando mensagem. E ele era uma pessoa que me agradava muito fisicamente falando. E como pessoa também. Então, para mim era muito difícil eu aceitar, né, que tinha acabado eu e ele, que eu estava querendo uma pessoa que não estava me querendo, que estava me humilhando, enquanto o outro lá querendo me assumir, entendeu? Então, para mim era muito difícil. Aí, enfim, aí voltando aqui para agora esse ano, e quando meu marido falou isso, eu falei assim que eu não queria mais, que eu não aguentava mais. Falei pra minha pastora, eu falei, não aguenta mais. Ela falou assim, eu tenho fé por mim e por você que ele vai voltar um dia. Eu falei, mas que dia, gente? Daqui 10 anos, imagina eu sofrer esse tanto daqui 10 anos ainda. Ela falava, Natália, não é 10 anos, calma. Mas eu não conseguia, era uma coisa assim que eu não entendia por que Deus estava fazendo aquilo comigo. Porque assim, eu já tinha mudado muitas coisas. Eu já tinha mudado minha ansiedade, nem tanto também, né? Tinha mudado várias coisas, então eu não entendia que ainda tinha alguma coisa para mudar. E por que eu precisava passar por tanto tempo grávida e com recém-nascido ainda para aprender alguma coisa? Eu falava, Deus, me mostra tudo de uma vez, me mostra tudo essa semana, eu já mudo tudo e tá ótimo. Mas enfim, para mim foi muito difícil aprender o que era o mover de Deus e a hora de Deus. Para mim era uma coisa muito difícil. Ok. A mãe dele foi embora, porque eu ia vir embora também pro Brasil. Mas eu não fui, porque não ia dar tempo de eu fazer os documentos da minha filha, que eu tinha que ir em Londres fazer os documentos e tinha que marcar o horário e não ia dar tempo. Então a minha sogra veio e eu ia em março. Chegou março, teve lockdown. Falei, nossa senhora, não acredito. E fechou tudo, fechou consulado, fechou tudo. Falei, ai, que beleza. Minha mãe não podia me visitar na Inglaterra. E eu fiquei com uma recém-nascida de 2 meses dentro da minha casa, comigo, no meu braço, que chorava o dia inteiro. Gente, ela chorava tanto que a conselheira tutelar foi na minha casa me dar um telefone, caso eu enlouquecesse, que eu poderia ligar para esse telefone. De tanto que ela chorava. E até porque ela devia sentir, né, aquele ambiente, aquela loucura toda. E quando veio
ele começou a ficar ok, ele começou, tipo assim, ele ficava muito no telefone dele. E eu comecei a desconfiar que era mulher. E eu falava com a minha pastora que eu achava que ele estava com mulher no telefone. E... Mas não era a segunda OM, porque a segunda era uma coisa mais de festa, assim. Não era uma coisa de conversar, de ficar sorrindo. Eu falei assim, gente, eu acho que é outra mulher na parada. E beleza. E aí foi março, ele começou a ficar mais de boa comigo, ele começou a me chamar pra ver filme, essas coisas. E em abril, dia 1º de abril, ele foi no aniversário da segunda OM, mas eu sentia que não era ela, eu sentia que eles não estavam juntos mais. Ele só foi porque eles são da mesma turma e enfim. E quando ele chegou em casa, super bêbado, eu fiquei muito chateada que ele tinha ido no aniversário dela. E eu fui lá encher o saco dele, né? Por que ele foi? Por que ele tá chegando de madrugada? Que a gente tem uma filha recém-nascida. Até quando ele ia ficar saindo? Até quando ele ia ficar chegando de madrugada? Até quando eu ia ficar passando por essa humilhação? Quando eu não aguentava mais, não. Aí ele vira pra mim e fala assim, Nath, tô apaixonado por alguém. Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, eu tô apaixonado. Eu falei, é pela fulana, que é o nome da segunda OM? Ele falou assim, não. Ah, só uma coisa. O que foi feito da terceira OM? Rezei tanto, orei tanto, que ela foi embora para Nova Zelândia fazer um intercâmbio de 1 ano, apenas. E aí ele com a segunda OM, né? Enfim, aí eu falei assim, a segunda OM? Ele falou que não. Eu falei, nossa, gente, não acredito. Porque todas as OMs que passou na vida dele, ele nunca me falou que estava apaixonado. Ele sempre me falava que ele não gostava delas, que ele estava com ela porque ele não estava fazendo nada. Quando ele me falou que ele estava apaixonado, eu falei, agora acabou de vez. Agora acabou. E eu fui dormir. Falei, Deus, eu quero saber quem é. Eu não sei como eu vou saber, mas eu quero saber quem é. Eu entrei no Instagram dele, fui lá nas pessoas que ele seguia, que são 2.000 pessoas, e comecei a ver, mulher por mulher. E eu lembro, aí no outro dia, eu não descobri nesse dia, no outro dia eu perguntei pra ele, falei assim, Gá, você me falou ontem que você estava apaixonado por alguém. Isso é verdade? Aí ele falou assim, Nath. Eu falei, ah, tá. Aí não sei o que ele falou pra mim, que ele virou pra mim e falou assim, mas ela é porque ela é diferente. Aí eu falei assim, não, aí eu peguei e falei assim do divórcio, porque eu sempre falava do divórcio, né, mesmo procurando. Aí eu falei assim, então a gente vai se divorciar? Ele falou assim, tem tempo já que eu tô pensando, né, agora se você quiser também, é um acordo em comum. Aí fica legal. Eu falei assim, e aí como é que você vai fazer pra você ficar aqui na Inglaterra? Porque quem tem cidadania sou eu e ele não tem. Aí eu falei, como é que você vai fazer? Você vai casar com ela? Ele, não vou casar porque ela é diferente. Na hora que ele falou isso, eu falei, essa menina é evangélica. Eu falei assim, ou ela é virgem, ou ela não vai casar com ele por ele ser divorciado. Mas também não tá fazendo sentido nenhum ela se envolver com ele não casando. Mas eu pensei na hora, essa menina é evangélica. E aí eu entrei no Instagram dele de novo e achei a foto de uma menina que tava 2 bandeirinhas, uma do Brasil e uma da Inglaterra. E aí eu vi o nome dela e eu vi que ela servia a uma igreja, que ela tinha lá marcada a igreja. E aí no outro dia eu perguntei pra ele, falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, essa menina é evangélica? Ele já deu uma olhada assim pra mim. Ele falou assim, Aí eu falei, ela chama tal nome? Aí ele falou assim, não, e começou a rir. Falei assim, chama, né? Aí ele chama. Então, literalmente, eu pedi, Deus me mostrou. Inclusive, até tivemos uma situação dessa no grupo de oração que eu tenho, de uma menina que pediu pra Deus mostrar pra ela a OM e Deus mostrou. Às vezes a gente acha que é uma bobeira, né, gente? A gente ficar sabendo. Só que assim, gente, eu não julgo. De verdade, eu não julgo ninguém que quer saber, porque a gente já é humano. E mulher é um FBI escrito, né? Então, é uma coisa muito desnecessária. É uma circunstância que vai passar. Não vai fazer diferença nenhuma. Só que a gente sempre quer ficar sabendo, né? E aí eu fiquei sabendo e descobri que ela era evangélica, ministra das crianças da igreja. Falei, batata, vai tranquilo, vai ter término. Óbvio, Deus vai falar com ela, vai mostrar pra ela que ela tá fazendo errado
e ela vai terminar com ele. Só que a Natália, eu no caso, não tinha paciência ainda para esperar o tempo de Deus e eu achava que era Deus. O que eu fiz? Contactei os pastores da igreja dela. Não, mentira, calma, deixa eu chegar lá. Ok, eu não falei nada e passou umas 2 semanas, ele levou ela na casa das minhas amigas que eu morei na fazenda. E, gente do céu, quando eu vi que ele levou, porque ele levou lá no churrasco, né? Porque ele trabalha com cavalo de polo. Então, quando ele pode mostrar para a mulher que ele trabalha com polo, aquela coisa toda, que é tudo diferente, o churrasco é feito no chão, ele faz essa graça para todo mundo. Fazia, né? Graças a Deus. E aí, quando eu vi uma foto que ela tava lá, meu mundo caiu de novo. Só que dessa vez, eu já não caía de tristeza, caía de esgotamento, porque eu tava desde janeiro querendo desistir. Então, cada vez que acontecia alguma coisa, mais raiva me dava, mais... Nossa, gente, me subiu um fervor tão grande a hora que eu vi a foto daquela menina, que ele tava lá com ela, que eu falei assim, eu não preciso passar por isso mais. Nisso já tinha terminado o lockdown, minha mãe já estava na Inglaterra comigo de novo. Mentira, não tinha terminado o lockdown, estava de lockdown ainda, mas minha mãe conseguiu ir pra Inglaterra comigo. E ele morando na mesma casa que eu ainda e fazendo essas graças, gente, é uma coisa que eu não me conformava, porque eu não conseguia ver ele inteiramente com olhos espirituais, somente carnais. E eu fui, arrumei todas as coisas dele, coloquei num saco de lixo, coloquei pra fora de casa. Os vizinhos passavam, olhavam, porque lá não tem parede, né, não tem muro, assim, é tudo aberto. Eles passavam, olhavam, ninguém entendia nada. E aí... eu peguei roupa dele molhada, coloquei com seca, passaporte, coloquei em cima de cama de cachorro e joguei tudo pra fora. E eu muito revoltada, conversei com a minha pastora, mas ela não me respondeu. Aí eu fui na minha coach. Minha coach também é evangélica, convertida. E aí eu contei pra ela o que estava acontecendo. E ela falou assim, não, você vai pegar as coisas dele lá fora, você vai pôr dentro da sua casa, porque isso não é coisa que gente madura faz. Você vai esperar ele dentro da sua casa e você vai conversar com ele. Tá, a gente chegou 10h30 da noite, neném dormindo, minha mãe dentro de casa, vendo isso tudo, que a minha mãe já não queria de jeito nenhum restauração do meu casamento. Agora, vendo o que estava acontecendo ainda, vendo que... Nossa, aí que ela não queria mesmo. E aí, ele chegou, eu falei assim, ó, suas coisas estão arrumadas. Falei que nesse tom de voz é que essas palavras que eu vou falar aqui agora. Suas coisas estão arrumadas, você pode pegar... E eu vou deixar você dormir aqui só mais essa noite, por respeito à minha mãe, pra não ver coisa feia hoje ainda acontecendo. Então, por respeito a ela, você dorme aqui mais hoje. Você não tinha direito algum de levar ela lá na casa onde eu morei até pouco tempo atrás. Mas já que você faz do jeito que você quer, você não tem respeito por ninguém, então, a partir de agora vai ser assim. Mas se você tiver só um pouquinho de vergonha na sua cara, você pode pegar suas coisas, você pode ir embora agora. E ele pegou e ele foi. Ele, 2 cachorros e aquele tanto de mala. E ele dormiu no carro por 2 dias. Ele não tinha pra onde ir. E beleza. Eu peguei uma raiva tão grande que eu queria que ele se ferrasse mesmo. Eu queria tudo que acontecesse, eu queria que ele se ferrasse. Entendeu? E no outro dia eu liguei pros pastores da menina. Liguei, contei tudo. Contei tudo. Do jeito que eu tô contando aqui pra vocês, eu liguei pra eles, eu contei tudo. Gente, não sei o que aconteceu, só sei que ela terminou com ele. Aí, a raiva que eu tinha dele, ele pegou 3 vezes pior de mim. Aí ele pegou um ódio de mim, que ele não ia ver nem a nossa filha dentro de casa mais. Ele não ia ver ela. De jeito nenhum, que eu tive que levantar um clamor, levantei um jejum pra ele ter vontade de ver ela, porque ele não tinha. E aí, quando ele ia lá, tipo, uma vez por semana, sendo que ele trabalhava 10 minutos da minha casa, ele ia lá, pegava ela no meu colo e não falava oi pra mim. E ficava lá um pouco e ia embora. E sem contato nenhum, nem oi, nem tchau, nem nada pra mim. E minha mãe comigo vendo tudo.
E isso foi indo, aí eu falei pra ele falou assim, ó, só te peço uma coisa, não pede o divórcio antes de setembro, porque setembro a gente faz 3 anos de casado e eu preciso ter esses 3 anos de casado pra eu conseguir ficar na Europa. Eu falei, o quê? Depois de tudo que você fez comigo, eu ainda vou ficar casada com você até setembro pro bonito continuar na Europa. Ah, vou mesmo. Ah, mas não vou. Eu vou pedir o divórcio, eu vou divorciar de você antes de setembro. Tipo assim, eu que tava acabando com ele. E eu não aguento mais. Aí ele falou assim, Nath, faz um favor pra mim. Sai da minha frente, que eu não tô conseguindo olhar na sua cara. Eu tô com ódio da sua cara, eu tô com nojo da sua cara. Você sai da minha frente, que eu não tô conseguindo ouvir a sua voz. Aí eu, por quê? Aí ele olhou dentro da minha alma e falou assim, eu não vou conversar com você sobre esse assunto, eu acho bom mesmo. Mas eu não queria, gente, eu não sabia o que eu queria, eu só sei que eu tava com muito ódio dele, muita raiva dele. E enfim, e ele mais raiva de mim ainda, né? E a gente parou de conversar. E a gente só conversava por intermédio da mãe dele. E eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais ficar na Inglaterra, vendo de perto tudo que estava acontecendo. Eu agora sozinha dentro de casa com uma neném. Tinha que fazer tudo sozinha. E eu não aguentava, gente, eu não aguentava, eu não tinha um momento de paz. Quando eu começava a ter paz, alguma coisa acontecia. Então eu não aguentava mais. E consulado fechado, não tinha como eu viajar. Então quando foi dia 1º de junho de 2020, eu fiz uma campanha de 12 dias do presbítero. E durante esses 12 dias, no dia 2 de junho, eu mandei um e-mail pro consulado, falando toda a minha história, que eu estava separada, que eu estava sozinha, que eu precisava fazer o documento da minha filha, que os consulados estavam fechados, só fazia documento com emergência, que é caso de morte ou doença da família. E que eu precisava fazer os documentos dela, que eu precisava viajar pro Brasil, porque eu não estava conseguindo mais ficar sozinha com ela, que eu estava exausta, que meu marido não ajudava em nada, enfim. Eles aceitaram a minha causa. Eu fui lá em Londres, fiz o documento dela, comprei a passagem. Dia 12 de janeiro eu estava no Brasil. Então, em 12 dias de campanha, o consulado me deu uma exceção. Eu comprei a passagem e estava no Brasil. Com a permissão de Deus. Porque aí eu já estava muito mais íntima do Senhor, mesmo não estando descansada completamente. Mas eu já fazia tudo com permissão de Deus. Eu ainda não entendia muitas palavras da Bíblia, eu ainda não entendia muitas respostas da Bíblia, por mais que eu já estava lendo a Bíblia desde fevereiro, mas eu fui com a permissão do Senhor e vim para o Brasil. Só que ele só ficou sabendo que eu ia vir para o Brasil uma semana antes. E eu não falei nada, quem falou foi a mãe dele, porque eu ia vir para casa da família dele, eu ia vir ficar com a mãe dele, justamente. Que era o que ele sempre mandou eu fazer. Ele sempre mandava eu vir para a família dele. E aí, por ter mais estrutura, enfim. Quando ele ficou sabendo que eu ia vir, eu acho que assim, ele nunca acreditou que eu ia vir. E no momento que ele viu que eu ia vir, ele ficou louco. Mas louco de ódio. Ele me mandou um texto gigantesco. Falando que eu já tinha comprado a passagem e tudo. Falando que eu não tinha que vir, que a família era dele, que a família não era minha, que a casa era dele, que a casa não era minha. E que eu não tinha nada pra fazer aqui e tal. Aí eu só respondia falando assim que eu não ia responder ele. E aí no outro dia ele me mandou uma mensagem falando que ele precisava muito conversar comigo. E eu falei que eu também concordava. Aí ele chegou lá em casa sorridentíssimo, olhando pra neném, falando assim, quem é que vai conhecer o Bisa e a Bisa? Me deu um beijo no rosto e nunca conversou nada. Eu acho que essa foi a forma dele me falar que ele estava errado de ter me mandado aquela mensagem e que ele estava de boa comigo. E eu vim pro Brasil dia 12 de junho de 2020. E eu vou fazer esse testemunho em 2 partes agora, porque eu preciso tomar água e aí eu já volto, que aí eu faço a segunda parte. Então eu vou só fazer assim um porém. Eu fiquei na primeira fase do deserto mesmo, naquele desespero tudo, por fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro.
Eu fiquei mais ou menos 6, 7 meses na primeira fase. Eu fui para a segunda fase. Eu fiquei mais... outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Fiquei 9 meses na segunda fase. E eu entrei na terceira fase no dia que eu pisei no Brasil. Porque no dia que eu cheguei, no dia seguinte, a minha sogra me chamou para conversar. E ela me contou que, aparentemente, nós não sabemos se isso é verdade. Eu não comentei isso com meu marido e não quero tocar no assunto por enquanto. Mas, aparentemente, os pastores da menina falaram para ela que eu falei que meu marido me batia, que meu marido era agressivo e que a família dele era totalmente desestruturada. Enfim, porque quando meu marido ficou sabendo que eu ia vir pra cá, ele ligou pra mãe dele, desesperado, falando como que ele ia aceitar uma pessoa igual eu, que fala que a família é desestruturada, que inventa que ele é agressivo, que ele me bate, que ele é completamente louco. Então a gente acha que foi isso que aconteceu. Que eles falaram isso pra menina cair fora mais rápido, né? E é por isso que ele tomou tanto ódio da minha cara. E a partir deste dia, eu jurei a Deus que eu nunca mais na minha vida colocava a mão em nada. Que eu nunca mais, tipo assim, puxava assunto com meu marido sem ser, por exemplo, da nossa filha ou de alguma dívida que tenha a pagar, essas coisas assim. Mas que eu nunca mais ia atrás de OM, nunca mais ia atrás de ninguém até Deus completar a boa obra na minha vida. E aí eu descansei no Senhor mesmo. Acho que umas 2, 3 semanas antes de eu vir pro Brasil, eu entrei num grupo de oração. Na verdade, eu entrei num grupo de restauração e lá eu conheci 3 meninas. E a gente montou um grupo de oração, que é eu, a Miriam, a Karina e a Alessandra. Que, para a honra e glória do Senhor, nós já somos 2 restauradas e 2 vai ser em breve, em nome de Jesus. E elas foram assim, gente, a chave para o meu descanso em Deus. Porque cada uma trazia uma experiência com Deus que me renovava também. Porque a minha pastora, eu achava que por ela ser pastora, é por isso que ela fazia eu seguir os caminhos do Senhor, por exemplo. Por isso que ela era rígida, por isso que ela me falava que Deus ia restaurar, entendeu? Agora, com as meninas, primeiro que eu vi uma restauração de perto, que foi a primeira pessoa que eu conhecia que teve uma restauração de conhecimento, né, que eu conhecia. E depois eu vi, assim, que minha pastora não era louca, né, vamos dizer assim, não que eu achava, mas eu falo assim, não era porque ela era pastora que ela acreditava na minha restauração. Então tinha essas meninas e foi assim a chave do meu descanso. Por isso que eu falo, gente, é muito importante ter parceiras de oração, muito importante. Porque quando uma cai, a outra levanta. A gente teve muito altos e baixos, todas nós do grupo, mas a gente sempre estava lá para levantar a outra. Isso foi muito importante na nossa caminhada nesse deserto. Então, eu descansei totalmente no Senhor, totalmente. E quando eu cheguei aqui, na casa da família dele, onde eu estou agora, eu olhei assim pro jardim e eu senti que daqui eu não saía sem meu marido. Eu senti assim de verdade que eu não saía sem meu marido. E a minha cunhada e minha sogra sempre foram muito a favor da minha restauração de casamento. E a minha cunhada falava assim, mas não põe expectativa. Eu não estou criando expectativa, eu estou sentindo de Deus que eu não saio daqui sem meu marido. Mas não cria expectativa. Eu falei, tudo bem, não vou criar. Todo mundo me perguntava quando que ele ia vir. E eu falava em outubro. Mas ele nunca tinha me falado que ele ia vir em outubro. Eu só achava que ele ia vir em outubro. Ok. Quando foi em agosto, dia 4 de agosto de 2020, exatamente um ano depois que eu aceitei a Jesus,
eu consegui ser batizada nas águas, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Na minha cidade natal, no Rio, foi lindo. Eu me sinto numa paz até hoje, só de lembrar. E foi incrível. E na semana, deixa eu pensar, eu não lembro qual campanha que eu ia fazer. Não, mas acho que foi a semana mesmo que eu fui me batizar. A semana do meu batizado, na verdade, isso, na semana do meu batizado, porque falam que as coisas pioram, né, na semana do batizado. Uma semana antes de eu me batizar, a pastora da menina me liga, perguntando como é que estavam as coisas. E disse, não, gente, mentira, isso foi em setembro já. Julho, agosto, setembro, foi em setembro. E ela me liga perguntando como é que estavam as coisas. Foi bem antes de eu começar uma campanha. Eu acho que foi antes de eu começar. Foi antes de eu começar alguma campanha que eu não lembro. E aí ela me liga. Isso, foi a campanha de 40 dias que a gente fez com o presbítero. Uma semana antes, ela me ligou para me falar, para me perguntar como que tava. Aí eu falei para ela que eu tava no Brasil, na casa da família dele. Ela ficou meio assustada e ela começou a me sondar. Perguntou se meu marido já tinha falado de divórcio. E, na verdade, propriamente dito, ele nunca tinha falado. Ele falou na semana do meu batizado, é isso que aconteceu. Na semana do meu batizado, ele me falou para eu procurar o divórcio. É demais na minha cabeça, né? Eu já não quero divorciar, ainda quer que eu vá atrás do divórcio. Mas eu comecei a não responder isso, assim, sabe? Eu só falei assim pra ele que eu ia pedir permissão a Deus primeiro, e se Deus permitisse, eu iria atrás. E ele só me respondeu assim, já vi que você vai me dar trabalho para divorciar, se eu fosse você não faria isso. Aí eu falei assim, pode ficar tranquilo, o que Deus mandar eu fazer, eu faço. E não falamos nunca mais de divórcio. Ele nunca mais citou o nome de divórcio. E essa mulher me ligou para me falar, perguntou se ele tinha citado o divórcio. Eu falei que tinha, mas depois não mais. E ela, enfim, sondando. Eu falei assim, por que você tá me ligando para perguntar essas coisas? Os dois estão juntos? Aí ela falou assim, eu não sei, porque a fulana vai vir aqui amanhã pra gente conversar sobre ele, porque claro que a igreja dela não aceita o meu marido, óbvio, porque ele é casado e pai. Então ela vai vir aqui amanhã, a gente vai conversar, mas eu não sei. Eu falei assim, então deixa eu te falar, eu não quero saber. Se tá junto, se não tá, eu não quero saber. Não, por isso que eu nunca mais fui atrás de nada, atrás de ninguém. Eu não tenho redes sociais mais, porque eu não quero saber. Ela falou assim, tudo bem, mas não põe nada na sua cabeça não, e tal, só tô perguntando, porque eu achei estranho ela querer vir falar dele pra mim, então por isso que eu tô te perguntando primeiro o que tá acontecendo. Falei assim, eu continuo seguindo o que Deus tá mandando eu fazer, e é isso. E a hora que eu desliguei o telefone com ela, eu tirei uma palavra na Bíblia, eu não lembro qual que era, eu sei que é Hebreus, e essa palavra era uma promessa de que Deus iria restaurar tudo aquilo que ele me havia prometido. E eu mandei para ela, falei assim, aqui é a palavra que Deus me deu logo depois que você desligou seu telefone. Então, se a OM serve a um Deus, se é o mesmo Deus que eu sirvo, eu tenho certeza que ela vai se perder no caminho. E essa pastora falou que ela sabia disso, ela só estava preocupada com a exposição, tipo assim, a exposição à toa de sentimentos, tipo assim, que ela tava preocupada, que ela sabia que não ia dar em nada. Enfim, no dia que eu ia começar os 40 dias de propósito, no dia, o meu marido me manda uma mensagem assim. Fazia semanas que eu não conversava com ele, porque nem da neném ele conversava comigo mais, ele conversava com a minha sogra. Ele perguntava pra minha sogra, ele ligava pra ela por FaceTime pra falar com a filha dele, a nossa filha, óbvio, mas ele não ligava pra mim. Então a gente não conversava. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu voltei a encontrar com a
fulana, e eu não quero que você se intrometa nisso. Eu não quero que você ponha sua mão nisso. E eu respondi pra ele falando que eu jurei pra ele a última vez que eu nunca mais atrapalharia a vida dele e assim eu faria. E ele falou assim, ótimo, assim selamos a paz. Eu fiquei pensando, não sei que paz, né? Porque o menino nem conversa comigo. Mas enfim. E continuamos sem conversar. E eu realmente não fiz nada. Não fui atrás, não falei nada. Gente, essa foi a única conversa que a gente teve. E eu segui firme nos 40 dias de campanha. E uma das campanhas que eu fiz também entre junho e essa de 40 dias foi uma do Guapo, que é das muralhas. E eu lembro que eu fazia ela todos os dias no escritório. E no último dia eu não consegui fazer no escritório, eu tinha que fazer dentro do meu quarto. E eu marchava as muralhas e eu lembro que Deus virou pra mim e falou assim, você tá marchando aqui dentro, porque é aqui dentro que seu marido vai voltar. É aqui, nessa cama, que ele vai dormir com você. Você está profetizando, você não está fazendo mais nada. Eu falei, amém. Então tá, fiz os 40 dias. E quando foi final de setembro, não, no meio de setembro, ele falou pra mim que em outubro ele iria vir. Fiquei em choque, porque, né, ele não tinha confirmado pra ninguém, mas eu imaginei que ele ia vir em outubro. Em outubro ele veio. Quando chegou ele aqui em outubro, eu tinha uma visão dele chegando com uma blusa vinho e uma calça preta. E eu falei, Deus, na semana que for a restauração do meu casamento, faz ele usar essa roupa, porque aí eu vou saber que é a semana da minha restauração. Então eu coloquei muita expectativa que ele ia chegar com essa roupa. E assim, quando virou o mês, chegou o 1º de outubro, eu escutei uma voz falando que era o mês da minha restauração. Literalmente, hoje tenho o dom das visões, mas a voz ainda não é uma coisa que eu consigo mesmo saber se é a voz de Deus ou é a voz do inimigo tentando me iludir. E essa vez foi a voz do inimigo, porque eu coloquei uma expectativa muito grande para ser em outubro, muito grande. Quando meu marido chegou, e não era essa roupa que eu pedi, eu fiquei já um pouco chateada. Então ele veio, ele ficou aqui 3 dias. Ele ficou muito seco nos 2 dias, nos 2 primeiros dias ele ficou muito seco. E eu falava assim, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Nossa, eu falava com Deus, não tô entendendo, eu lembrei de uma coisa que eu não falei, gente. Eu revoltei várias vezes com Deus, né? Tipo, de falar assim, meu Deus, eu não quero um testemunho bonito, eu não quero propósito seu na minha vida. Eu quero paz, eu quero meu marido de volta. O que o Senhor tá fazendo? É possível que o Senhor não tá enxergando isso aqui, meu Deus do céu. Aí, enfim. E aí foram 2 dias, ele ficou muito seco. No 3º dia ele deu uma aberturazinha. Aí a gente passou o dia todo junto e eu vi ele recebendo o dia inteiro mensagem da OM. E aí eu perguntei, falei assim, e aí, Gá, você tá namorando? Aí ele falou assim, não tem como eu namorar agora, né, Nath? Porque por causa da situação da minha vida, que foi que ele é casado, enfim. E aí eu falei assim, aí eu falei assim, mas se você tá feliz é o que importa. Ele falou assim, normal também. Então ali eu já entendi que ele estaria aberto a outras opções, porque, né, ele não... ele só falou que ele tava feliz, mas nada demais. E aí, no 3º dia, o vô dele sentou com ele, a mãe dele também, eles tiveram uma conversa muito séria. A mãe dele falou que ela não aceitava outra família, ela não aceitava outra mulher, não aceitava outro filho dele. O vô dele falou um monte de coisa, que todo mundo erra. A gente tem até uma coisa que a gente fala, todo mundo erra, mas persistir no erro é burrice. Só que o vô dele falou diferente. Todo mundo erra, mas não querer consertar o erro é muita burrice. E que não é assim que as coisas funcionam, que a nossa filha é linda, maravilhosa, que ela precisa de um pai, ela precisa de uma educação, enfim. Encheu a cabeça dele. E aí ele foi embora, fui pra Indaiatuba a trabalho. E lá ele ficou 2 semanas. Em 2 semanas, ele
pediu pra eu ir pra Indaiatuba, passar um dia lá com a neném. A mãe dele foi com a gente foi pra Indaiatuba. Gente, eu vou ter que fazer a terceira parte. Infelizmente, vou ter que fazer a terceira parte.